Vamos lá então para o trecho do capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, dos versículos 1 até o 19. Jesus está ali em plena atividade, ensinando e orientando seus discípulos, movendo-se pelas cidades da Galileia, espalhando as boas novas do reino. Ele havia acabado de enviar os 12 discípulos em uma missão para anunciar o reino e realizar sinais de cura e libertação. Mateus inicia o capítulo dizendo que, tendo Jesus acabado de instruir seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Logo de início, fica clara a missão incansável de Jesus: ensinar e pregar. Ele não era apenas um mestre de palavras, mas também de ações. Suas instruções eram acompanhadas de seus próprios passos, movendo-se ao encontro das necessidades do povo. Logo em seguida, a narrativa se desvia para uma cena intrigante. João, ao ouvir na prisão falar das obras do Cristo, enviou-lhe 2 de seus discípulos. Mateus capítulo 11, versículo 2. João Batista, que está preso por Herodes, ouve falar das obras de Jesus. E isso desperta um misto de dúvida e curiosidade. É interessante notar o contexto da prisão de João, uma situação difícil de confinamento e isolamento, onde ele começa a questionar. Esse detalhe humano, de que até João Batista, o profeta que preparou o caminho para o Messias, possa ter dúvidas, nos aproxima de sua humanidade. João, em sua condição de recluso, deseja confirmar se Jesus é de fato aquele que viria. Quando seus discípulos chegam a Jesus, eles perguntam: És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Mateus capítulo 11, versículo 3. Essa pergunta parece desafiadora, como se João estivesse tentando entender se o plano de Deus realmente estava se desenrolando conforme ele havia proclamado. Jesus responde de maneira profunda e ao mesmo tempo prática, apontando para os sinais que acompanham o seu ministério. Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Mateus capítulo 11, versículos 4 e 5. Ele não responde com uma explicação teológica, mas com uma evidência concreta de ações. Jesus faz um resumo das profecias messiânicas de Isaías, mostrando que o reino de Deus está se manifestando na realidade cotidiana de cura, restauração e boas novas. Nesse ponto, notamos que Jesus está convidando João e a todos que questionam a enxergar o reino através dos seus sinais, como uma espécie de confirmação de que ele é o Messias prometido. Essa resposta é um convite para olhar além das expectativas pessoais e abraçar o que Deus está realizando, mesmo que, à primeira vista, pareça diferente do que se esperava. Jesus encerra sua resposta com uma afirmação poderosa: E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mateus capítulo 11, versículo 6. Essa bem-aventurança é um chamado à fé, especialmente nas circunstâncias que fogem ao nosso entendimento. Jesus está dizendo, em outras palavras: felizes são aqueles que confiam em mim mesmo quando não entendem plenamente. Após a saída dos discípulos de João, Jesus começa a falar ao povo sobre quem era João Batista. Ele pergunta: Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mateus capítulo 11, versículo 7. Essa pergunta parece simples, mas carrega uma profundidade. Jesus estava questionando as expectativas e percepções que as pessoas tinham a respeito de João. Um caniço agitado pelo vento representa algo frágil e influenciável, e Jesus está afirmando que João não era assim. Ele era uma figura de firmeza, convicção e compromisso, mesmo em meio à dureza do deserto. A própria escolha de João em viver e pregar no deserto simboliza sua resistência. Afastado dos confortos e prazeres urbanos, disposto a servir como um verdadeiro profeta. Em seguida, Jesus continua: Mas então que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Mateus capítulo 11, versículo 8. Aqui, Jesus enfatiza a simplicidade e a austeridade de João Batista. Diferente dos nobres e ricos, que viviam com roupas finas e confortos luxuosos, João vivia de forma humilde e rígida, algo que se refletia não só no seu vestir, mas em toda a sua missão. João era o contraste com os padrões de poder e riqueza daquele tempo. Sua força estava na mensagem e na sua fidelidade a Deus, e não nas aparências ou status. Jesus aproveita esse momento para revelar a verdadeira grandeza de João. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus capítulo 11, versículo 1.
Então, Jesus continua destacando a importância de João Batista. Ele o coloca em uma posição única, o maior entre todos os nascidos de mulher. João era, de fato, o último profeta do Antigo Testamento, aquele que veio preparar o caminho para o Messias, fazendo a transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele é visto como aquele que fecha a era dos profetas, apontando diretamente para a chegada do Cristo. No entanto, Jesus complementa essa exaltação com uma afirmação que parece paradoxal. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus capítulo 11, versículo 11. Essa declaração de Jesus nos leva a refletir sobre o significado da grandeza no reino de Deus. Ele não está depreciando João, mas mostrando que com a chegada do reino, uma nova era se inicia, na qual até o menor dos discípulos de Cristo terá um privilégio e uma intimidade com Deus que supera qualquer posição anterior. João viveu na transição, mas ele ainda fazia parte da antiga aliança. O reino inaugurado por Jesus oferece um acesso direto ao Pai, uma relação espiritual que ultrapassa as fronteiras do Antigo Testamento. Jesus segue com uma observação intrigante. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus capítulo 11, versículo 12. Esse versículo é alvo de muitas interpretações, mas uma das leituras mais coerentes é que o reino de Deus exige um posicionamento ativo. Não se trata de violência física, mas de uma busca intensa, uma disposição de coração e uma perseverança espiritual. Entrar no reino não é algo passivo, é preciso um coração decidido, uma fé que enfrenta obstáculos e uma determinação firme. A seguir, Jesus menciona que todos os profetas e a lei profetizaram até João, Mateus capítulo 11, versículo 13. Ele dizendo que tudo o que veio antes, as profecias e a própria lei, apontava para esse momento, para a chegada de Jesus e a inauguração do reino. A missão de João Batista, então, é o cumprimento de tudo o que os profetas anunciaram, de forma que ele é uma espécie de elo final da antiga promessa. Em seguida, Jesus faz uma referência que só quem conhecia bem as Escrituras poderia entender profundamente. E se quereis reconhecê-lo, ele mesmo é Elias que estava para vir. Mateus capítulo 11, versículo 14. O povo judeu esperava o retorno de Elias antes da chegada do Messias, como profetizado em Malaquias, que dizia: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Jesus está afirmando que João Batista cumpriu essa profecia. Ele veio no espírito de Elias, preparando o caminho para o Messias, ainda que não fosse Elias literalmente. Essa revelação não era fácil de compreender para muitos, por isso Jesus conclui: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 11, versículo 15. E então Jesus muda o tom, passando a fazer uma crítica à geração da sua época. Mas a quem compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos seus companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Mateus capítulo 11, versículos 16 e 17. Aqui, Jesus usa uma metáfora infantil para ilustrar a falta de receptividade e de sensibilidade espiritual do povo. Esses meninos são como aqueles que querem que os outros sigam suas expectativas, mas quando isso não acontece, ficam insatisfeitos. Essa imagem aponta para a crítica de que a geração de Jesus era volúvel e imatura, desejando que tanto João Batista quanto o próprio Cristo agissem de acordo com suas preferências e ideias preconcebidas. Jesus continua explicando essa comparação, dizendo que João veio com uma vida austera, em jejum e abstinência, e as pessoas o criticaram, dizendo que ele tinha demônio. Em contraste, Jesus veio comendo e bebendo, e ainda assim o chamaram de glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mateus capítulo 11, versículo 19. Essa crítica revela uma hipocrisia profunda. O povo se recusava a aceitar qualquer manifestação divina, fosse ela de austeridade, como no caso de João, ou de compaixão, como no caso de Jesus. Eles criticavam qualquer abordagem, simplesmente porque não estavam dispostos a enxergar a verdade. Finalmente, Jesus conclui com uma declaração contundente: Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Mateus capítulo 11, versículo 19. Com essa frase, Jesus afirma que a autenticidade de sua missão e de João Batista será reconhecida pelos frutos, pelos resultados visíveis na vida daqueles que creem e que são transformados por Deus. Em outras palavras, a sabedoria de Deus não precisa se justificar para os críticos, pois suas ações e resultados falam por si.
Após falar sobre a rejeição e incompreensão das pessoas, Jesus muda o tom e passa a reprovar severamente as cidades onde havia realizado a maior parte de seus milagres, mas que ainda assim não haviam se arrependido. No versículo 20, lemos: Então começou ele a censurar as cidades nas quais se realizou a maior parte dos seus milagres, porque não se arrependeram. Mateus capítulo 11, versículo 20. Aqui, vemos Jesus lamentando a falta de resposta espiritual das pessoas que testemunharam seus milagres e sinais. Elas viram com os próprios olhos as obras poderosas de Deus, mas suas vidas não foram transformadas. Para Jesus, a evidência do arrependimento seria a mudança de vida, a abertura para o reino de Deus e o desejo de alinhar seus corações à vontade divina. Jesus, então, cita 3 cidades específicas: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Ele começa com uma palavra dura contra Corazim e Betsaida, dizendo: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Mateus capítulo 11, versículo 21. Essa declaração revela uma verdade profunda e até chocante para os ouvintes. Corazim e Betsaida eram cidades judaicas, familiarizadas com as escrituras e as profecias, e que receberam os milagres de Jesus, mas ainda assim permaneceram indiferentes. Em contraste, Tiro e Sidom eram cidades gentílicas, conhecidas por sua idolatria e pecados. Mas Jesus afirma que, se esses mesmos sinais tivessem sido feitos ali, as pessoas teriam se arrependido com sinceridade, demonstrando seu lamento com pano de saco e cinza, uma prática comum entre os judeus para demonstrar dor e arrependimento profundo. O contraste entre as cidades judaicas e as cidades gentílicas revela uma ironia dolorosa. Os que conheciam as promessas de Deus e tinham o privilégio de ver o Messias em ação se mostraram duros de coração, enquanto os que eram vistos como pagãos provavelmente responderiam de maneira mais positiva diante da mesma evidência. Aqui, Jesus está mostrando que a responsabilidade é maior para aqueles que têm mais conhecimento e privilégio espiritual. Eles deveriam ter sido os primeiros a se arrepender e a reconhecer a presença de Deus, mas ao contrário, demonstraram uma resistência surpreendente. Em seguida, Jesus prossegue com uma declaração ainda mais forte contra Cafarnaum, uma cidade que foi praticamente o quartel-general do ministério de Jesus na Galileia. Ele diz: E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque, se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até hoje. Mateus capítulo 11, versículo 23. Cafarnaum, uma cidade que havia recebido o privilégio de ver Jesus em sua vida cotidiana, era especialmente responsável por sua falta de resposta. Jesus compara sua resistência ao arrependimento com a cidade de Sodoma, que no Antigo Testamento é sinônimo de iniquidade e destruição. Ele diz que, se Sodoma tivesse experimentado os mesmos milagres, teria se arrependido e talvez teria permanecido até aquele tempo. Essa comparação é forte e deixa claro que a rejeição de Cafarnaum aos sinais de Jesus é vista como um pecado grave, pois eles tiveram uma oportunidade única de se encontrar com o Salvador e mesmo assim resistiram. Finalmente, Jesus encerra essa repreensão com uma declaração sobre o julgamento. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Mateus capítulo 11, versículo 24. Esse rigor menor para Tiro e Sidom e maior para as cidades que rejeitaram Jesus não se refere apenas a uma punição maior ou menor, mas sim à responsabilidade moral e espiritual que cada cidade carregava com base no que havia recebido. Cafarnaum, Corazim e Betsaida viram o Filho de Deus em ação, ouviram seus ensinamentos, testemunharam a compaixão e o poder divino, mas ainda assim endureceram o coração. Nos versículos finais do capítulo 11, Jesus muda o tom e volta-se em oração ao Pai, oferecendo uma das declarações mais belas e profundas do seu ministério. Diz o texto: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Mateus capítulo 11, versículos 25 e 26. Jesus, em gratidão, reconhece que Deus escondeu as verdades do reino dos que se achavam sábios e instruídos e as revelou aos humildes, aqueles que têm um coração de criança, simples e aberto.
Os pequeninos aqui são os que, independentemente de sua posição social ou nível de instrução, têm a disposição de ouvir e acolher o reino de Deus com sinceridade e humildade. Essa oração expressa a sabedoria de Deus, que não é limitada pelo orgulho ou arrogância humana. A verdade de Deus não depende do intelecto humano, mas é revelada àqueles que, com um coração simples, se abrem para Ele. Essa visão traz consolo para todos que se sentem pequenos no mundo, mostrando que o amor de Deus alcança especialmente os que reconhecem a sua própria necessidade dele. Jesus prossegue, revelando a intimidade que ele tem com o Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. Aqui, Jesus afirma que há uma relação única entre ele e o Pai, uma conexão profunda e exclusiva. Ao mesmo tempo, ele deixa claro que o verdadeiro conhecimento de Deus só é possível através de Jesus. Esse é um convite implícito para que todos se aproximem dele para conhecerem o Pai. Em seguida, Jesus pronuncia um dos convites mais ternos e reconfortantes da Bíblia. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele dirige essa promessa àqueles que estão exaustos pela vida, sobrecarregados pelo peso das dificuldades, das exigências religiosas e das pressões deste mundo. Ele oferece descanso, um alívio que só pode ser encontrado nele. Esse descanso é algo que vai além do descanso físico. É uma paz para a alma, uma liberdade espiritual que liberta o ser humano das amarras da culpa, da pressão e da ansiedade. Jesus continua o convite. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 29 e 30. Ele usa a imagem do jugo, algo comum naquela cultura agrícola, para transmitir uma ideia de aliança e orientação. O jugo era um instrumento usado para unir dois bois, permitindo que trabalhassem juntos e carregassem o peso de maneira equilibrada. Aqui, Jesus está dizendo que, ao se unirem a Ele, as pessoas encontrarão um jugo que não oprime, mas que traz alívio, porque Ele caminha ao lado delas. Jesus, sendo manso e humilde, não impõe um peso adicional. Ele guia com paciência e amor, oferecendo descanso verdadeiro para a alma. Concluindo o capítulo, vemos um contraste entre aqueles que rejeitam e aqueles que aceitam a mensagem de Jesus. As cidades que recusaram se arrepender e os sábios que desprezaram o reino perderam o privilégio de experimentar o descanso que ele oferece. Em contraste, os pequeninos e os cansados, que reconhecem sua própria necessidade, são chamados para perto, recebendo um convite de alívio e paz que só ele pode dar. O capítulo 11 de Mateus, então, nos apresenta um Jesus que ao mesmo tempo é justo e compassivo. Ele julga a incredulidade e endurecimento, mas estende a mão aos humildes e aflitos. A mensagem final é de esperança para aqueles que se achegam a Ele com um coração sincero, mostrando que na vida com Jesus o jugo é leve e o fardo é suave, porque Ele está sempre ao nosso lado, nos oferecendo descanso e paz que vão além do que este mundo pode dar. Esse capítulo nos lembra que o convite do Evangelho é para todos, mas somente aqueles que vêm com humildade e disposição encontram de fato o repouso verdadeiro para a alma. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Storyteller, música por 5sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.